Então a gente vai, nesse momento, externar aqui a palavra do Senhor, que está em Marcos, no capítulo 4. E logo após abençoaremos a vida dos nossos irmãos Mariana e o José Eduardo. Amém? Marcos, capítulo 4, versículo 3. Quem achou, diga. Agora não pego mais vocês, né? Achei. Irmãos, aqui é a parábola do semeador. Jesus, ele saiu de uma casa, provavelmente a de Pedro. Ele está sentado num barquinho, como era de costume, na beira ali daquele lago. Era o púlpito dele, aquele barco, e uma multidão está na frente dele. E ele decide falar em parábola para que fique mais fácil. Então, ele está ali no seu barco, no seu púlpito, falando para aquela multidão, e decide falar como uma história, uma parábola, para que fique de mais fácil compreensão para aquele povo. Amém? E no versículo 3 ele começa a falar assim sobre essa palavra: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Grave isso. E vieram as aves e o quê? Comeram. Outra caiu sobre o solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, ela secou. Outra parte caiu em espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga isso, boa terra. Boa terra. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Obrigado, minha irmã. Produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode curvar suas cabeças. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos por esse tempo, por esse momento, os louvores entoados da Tua palavra, Pai, ministrada aos nossos corações. E nós declaramos, Pai, que da semente que nós vamos receber, queremos ser essa boa terra, Pai. Aqui a semente cai, Pai, ela germina e podemos dar frutos com aquilo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda a ação maligna de confusão em mentes aqui nessa noite, querendo impedir, Pai, ou roubar, como está nessa parábola, a semente que o Senhor está lançando nessa noite sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo que vem para roubar essa semente, em nome de Jesus. E que seja tudo, Pai, para honra, glória, louvor do Teu santo e poderoso nome. A igreja diz amém. Só que quando ele acaba essa parábola, mesmo sendo uma parábola, mesmo sendo de forma mais fácil, de maior compreensão para eles, eles não entenderam. Aí eles começam a questionar Jesus sobre a parábola. Aí Jesus vai responder no verso 3 assim: então lhes perguntou, Jesus pergunta para eles: não entendeis essa parábola? E como será que vocês vão compreender todas as outras? Jesus está dizendo: poxa, se nem essa eles entenderam. De forma branda, Jesus está chamando a atenção deles. Por quê? Porque eles estão caminhando com Jesus, eles estão ouvindo sempre Jesus. Mas muitas das vezes, o que eu falei aqui no início, eles estão ouvindo, mas eles não estão recebendo o que Jesus está falando. Porque é diferente. Muitas vezes Jesus está ali, está falando, mesmo que seja de forma mais simples, e eles estão distraídos quanto àquilo que eram para eles estarem tomando posse. Alguém está comigo aí? Amém? Estão distraídos.
E não só os distraídos, mas Jesus cansou de falar com aqueles que são duros de coração mesmo, que viram as costas para a verdade, para o que Ele está nos atentando, nos orientando. Os duros de coração e também esses, os distraídos, o que eles chamam assim, vocês são tardios na compreensão, porque se distraem com as coisas terrenas, se distraem com qualquer coisa. Mas Ele continua lançando sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Agora Ele vai um pouco mais profundo. Não só ouça, meu filho, não só ouça, minha filha, receba o que eu estou falando. Ele estava nessa parte aqui no versículo 13, de forma branda, mas chamando a atenção deles por causa disso. Quer ver uma coisa? No livro de Atos, se eu não me engano, no livro de Atos, está na Bíblia. No livro de Atos, ele fala numa certa parte que de tamanha dificuldade de compreensão que os próprios discípulos estavam andando com Jesus, só foram compreender a realidade sobre Jesus, sobre o reino de Deus, depois que Ele morreu, ressuscitou e depois ainda lá do dia de Pentecostes. Só depois disso tudo. Imagina alguém que está falando todo dia, um discipulado diário, tardios na compreensão, distraídos quanto àquilo que Ele está falando. Jesus continua lançando palavras, amém? Ele continua lançando sementes. Pessoas lançam sementes sobre nós, e nós, muitas das vezes, como eles aqui, continuamos distraídos quanto àquilo que o próprio Senhor está lançando sobre as nossas vidas. Ainda que Ele use a forma mais simples para comunicar, e mesmo assim, às vezes nós não pegamos isso, não recebemos isso no nosso coração para uma prática de vida. Parábola quer dizer, no original, comparação. No sentido original, quando fala assim, parábola, essa fácil compreensão, é assim, é você colocar duas coisas, uma do lado da outra, e aí você vai ver o quanto elas são parecidas ou distinguem uma da outra. Mas é uma comparação, é exatamente o que nós chamamos de uma analogia. Para fazer uma analogia, olha, vendo isso aqui, compara com isso daqui. Pode ser que seja igual. Veja o quanto é igual, porque é isso que eu estou querendo comunicar para você. Isso que Jesus fazia nas parábolas, e a maioria delas era falando sobre o quê? Sobre o reino vindouro. Porque é difícil compreensão. Hoje nós, com a Bíblia, com tudo revelado, temos dificuldade. Imagina eles que ainda era uma coisa nova, estava acontecendo naquela hora. Jesus usava dessas formas, Ele usava dessas técnicas, desse método especial de usar uma história que era terrena, segundo ao que eles podiam compreender, com verdades que eram espirituais, de difícil compreensão. Por isso a parábola, um exemplo simples, dentro do cotidiano deles. O que Jesus está usando aqui? A agricultura, o cotidiano deles, para que fosse mais fácil, que eles entendessem dessas verdades profundas. O que Jesus queria fazer com isso? Com as parábolas de uma forma geral, Jesus colocava primeiro para um entendimento mais rápido, fácil compreensão, e colocava também para poder distinguir as pessoas que estavam ali e queriam realmente aprender mais, pessoas de boa fé que queriam se aprofundar nas sementes lançadas, e aquelas que iam lá só para bisoiar, aquelas que iam lá só para fazer fofoca, falar, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, aí contava lá, ia a Caifás, ia lá entregar, ou se não, outras que iam só para zombar. Com isso Jesus já ia distinguindo quem era quem. Por quê? Porque ele estava vendo os tipos de solos diferentes. O que continua acontecendo, amém? Ainda continua acontecendo. Então ele para esse de versículo 10 até versículo 20 só para explicar, ainda que ele esperasse que ele já tivesse entendido.
porque era de forma simples. Mas ele para todos esses versículos só para explicar essa parábola. E aí tem pontos importantes, como acho que caiu aonde? Na beira do caminho, no solo rochoso, nos espinhos, 3. E na quarta, qual? A terra boa. Ele vai explicar, ele vai falar que a semente é o que? A semente é a palavra. E qual palavra que estava sendo ministrada naqueles dias? Vai lá para o início de Marcos e você vai ver João Batista falando assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A palavra, o que estava sendo semeado era: se arrependam, porque está próximo o reino. Essa era a palavra, essa era a semente. Aliás, essa é a semente. Aleluia. Ele fala do semeador, que era Jesus, o próprio Jesus, e que continua em tantos os outros que receberam e agora frutificam, agora semeiam na vida de outras pessoas, amém? Esse é o semeador. O solo que são os diferentes tipos de pessoas. Pode ser o meu e o seu coração, amém? E os frutos é a reação positiva daqueles que não só ouviram, mas que receberam, que agora, com receber isso no seu coração, se tornou uma prática na sua vida, no seu cotidiano, e esses passaram a se tornaram discípulos. Eles não são mais aqueles que ficam acompanhando a multidão, eles se tornaram, os que receberam, se tornaram discípulos de Jesus e vivem pela prática da palavra que foi lançada de Jesus na sua vida. Os que estão frutificando, amém? Pronto, a gente poderia parar por aqui, porque a parábola está explicada, sim ou não? Jesus já explicou. Ele já falou sobre o reino, falou do que ele queria ali, como acontece tudo aquilo, e explicou ainda a parábola. Beleza, acabou. Deus abençoe. Até domingo que vem. Só que quando Jesus para explicar, ele quer dar ênfase em uma coisa. Uma coisa. Ele quer dar uma ênfase maior. Uma coisa é o foco de Jesus quando ele para explicar isso aqui para os discípulos. O que, Jefferson? O solo. O maior tempo que ele gasta aqui é falando sobre o solo. O foco dele é o solo. Quem é o solo? Você. Eu. Os diferentes tipos de corações aonde essa semente cai. Os diferentes tipos de pessoas aonde essa semente cai. Ele quer dar foco nisso. E ele usa a imagem do semeador como eles praticavam naquela época, que vai com o seu bornal, com a sua sacola, mesmo ainda que a terra esteja arada, ele vai tirando e ele vai lançando, e para todo lado ele vai lançando. Irmãos, para todo lado a semente está sendo lançada. Nos tempos que nós vivemos agora, pandemia, as pessoas em casa, algo que me arrepiava eram as pessoas estarem trancadas e passando na Globo, nos noticiários, as pessoas cantando louvores nos condomínios, nos prédios, e fazendo uma voz só naqueles prédios. Porque ele vive, posso crer. Aquilo alto, um monte de gente. Estava tão alto, parecia que tinha um som ligado. Não, estava cada um na sua casa. Deus, independente das parábolas e das maneiras e das formas, Ele sempre vai lançar sementes. Ninguém vai ficar
sem saber sobre esse reino e sobre essas sementes. O semeador continua com seu bornal e continua lançando em toda a terra, em todo tipo de terra, ele continua lançando. Mas a terra é ruim, ele está lançando. Mas a terra é rochosa, ele está lançando. Eu não mereço essa semente, mas ele está lançando. É assim, na sua infinita graça e misericórdia sobre a mim e sobre a sua vida. Quantas pessoas ali, naqueles prédios, zombaram. Quantas pessoas ali viraram as costas. Quantas pessoas tinham naqueles prédios ali que largaram o seu ministério. Quantas pessoas ali deram as costas para a igreja. Quantas pessoas ali falaram não a vida inteira para Jesus. Mas ele é aquele que continua lançando a semente. Talvez se fosse eu, talvez se fosse você, nós pararíamos de lançar a semente. Ele não. Ele não. Ele continua lançando, amém? E o maior foco dele é para que esse solo ele receba isso que ele está lançando. E que com isso que ele recebeu, ele possa frutificar a 30, a 100, a 60, a 100 por um. O foco dele é esse solo, amém? E quem são aqueles que estão à beira do caminho? Ele vai explicar no verso 15, ele fala assim, ó, são estes os que estão à beira do caminho. Lá atrás na parábola ele falou da beira do caminho, que vem as aves e comem essas sementes. Quem são esses aí? Ele diz assim no verso 15, esses à beira do caminho, onde a palavra é semeada e enquanto ouvem, logo vem. Olha quem são as aves. Eles ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Eles chegam a ouvir, mas logo aquela ave vem e tira. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha aqui para mim. Esse celular que está na minha mão. Talvez se eu estiver andando ali pelo centro, vendo as lojas, alguém vem e tira. Amém? Estou distraído. Agora está aqui na minha mão. Eu estou olhando para ele, ligado nele. Tira o celular aqui da minha mão. Não vai tirar. Aqueles que ouviram, mas não receberam. Aqueles que ouviram, mas estão distraídos quanto às palavras que Jesus tem liberado. Eu falei aqui, quem estava aqui na consagração no último domingo? Levanta a mão aí quem estava na consagração. Eu falei isso aqui na consagração. Vocês se lembram Jesus no Getsemane? Chorando, pedindo aos discípulos, ei, fiquem comigo aí, ó, vigiem, orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fiquem comigo, fiquem ligados aqui comigo. Jesus sai, vai. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Se distraíram quanto à palavra que foi liberada para a vida deles. Aí Jesus fica bravo, fala com ele, mas vocês não puderam vigiar nenhuma hora. Ele vai de novo. Quando ele vai de novo, ele volta. Olha, depois de Jesus ter brigado comigo, meu irmão, a gente pensa assim, né? Não, eu não daria esse mole, mas eu não sei o quanto que eles estavam cansados, quantos dias eles tinham caminhado. Lá era a pé todo dia, sandália, no barro, na poeira, fome. Eu sei lá qual era a condição deles para eu julgar. O que eu sei é que quando Jesus volta a segunda vez, eles estão de novo dormindo. Jesus briga de novo. Aí ele sai
e ele volta uma terceira vez. E na terceira vez os discípulos estão dormindo. No versículo 57 vai dizer que Pedro negou a Jesus. Olha aqui para mim. Depois disso, no versículo 57 vai dizer que Pedro negou a Jesus. Negou. O que isso quer dizer, Jefferson? Isso quer dizer que quando nós ficamos dormindo diante de palavras que Deus tem liberado para nós, isso vai resultar em negação ao próprio Cristo nas nossas vidas. Mais tarde a gente vai negar, as pessoas vão falar como falaram para Pedro: mas não é você que está com ele? Eu não. Ué, Pedro, não é você que falou que vai para a cruz, vai para a morte, vai até o final com ele? As pessoas falam e a Bíblia diz que Pedro começa a praguejar, ou seja, a falar palavrão. Eu estava com ele, você tá louca, você tá maluca, vai você para... É isso. É isso que ele fez, ele praguejou. No momento que nós estamos distraídos, uma ave vem e rouba a nossa semente. E a ave, ele está explicando aqui, é o próprio inimigo, Satanás, o diabo, como você quiser chamar. Ele vai ser o maior interessado na sua distração contra as palavras e as sementes que Deus está jogando na sua vida. Quando nós saímos daqui, e logo quando nós saímos, já tem uma mensagem que te distrai contra a decisão que você tomou aqui dentro. Logo quando nós saímos, já tem algo que muda no seu coração, já tem algo que entra na sua vida, já tem um celular na sua mão, e você recebe aquilo e você já muda um pouco tudo aquilo que você, na presença do Senhor, falou: eu decido por isso. E na segunda não está mais tão decidido assim. Sementes que foram roubadas na nossa distração e na dureza do nosso coração. Os que vivem distraídos quanto a tudo que Deus está manifestando e falando ainda nesses dias. Segundo ponto é o coração ou tipo de pessoa. Ele vai falar aqui no versículo 16 e 17, acompanha aí. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São aqueles que viam Jesus e reconheciam, sim, ele é o mestre. Viam Jesus e falavam: olha, esses sinais não podem acontecer se não for vindo do Filho do Homem. Eles até reconhecem: sim, essa é a palavra para a minha vida, esse é o Jesus, eu quero esse batismo, eu quero cantar nesse louvor, eu quero 5 cultos por semana. Eles foram tomados dessa palavra e dessa verdade, e com alegria, e manifestaram alegria nisso que foi jogado e semeado no seu coração. Só que pelo solo ser superficial e ter uma parte rochosa embaixo, não criam raízes. E o que vai nos deixar de pé diante desse sol que seca as raízes, que nos faz parar e desistir, é exatamente a profundidade da sua raiz com Cristo Jesus. É isso que vai nos deixar de pé diante dos piores momentos. Amém? Eles conhecem, eles têm alegria, mas não. Eu não posso me aprofundar tanto assim. Uma hora, irmão,
Uma hora o sol da provação, o sol das dificuldades, o sol da tentação vai ter uma hora que vai bater. Tem uma hora que ele vai ficar mais forte. Isso vai acontecer. É isso que Jesus está explicando. Tem uma hora que esse sol vai vir, um sol a pino, mais forte, sobre dificuldades, tentações, provações nas nossas vidas. E aqueles que não têm essa raiz, ele fala assim: olha, foi tão forte que secou ainda aquela semente que ainda recebemos com tanta alegria, que ainda compreendemos o quanto ela era importante, o quanto era de vida para mim, para minha família, para minha casa. Ainda assim, por não ter raiz e desenvolvido raízes, pelo solo ser rochoso, é um solo duro, é um coração duro. Ele não nos permite ser quebrado. Quem está comigo aqui? Um solo rochoso é um coração rochoso. Ele não se permite ser quebrado. Ainda ele aceitou a semente. Ele sabe que Jesus é o melhor, mas parece que as minhas decisões ainda são melhores que as decisões de Jesus. Parece que a minha vontade é mais agradável e perfeita do que a de Jesus. Parece que o meu jeito de desenvolver essa fé é melhor do que os princípios que ele deixou estabelecido. Um coração duro, um solo rochoso, que não permite com que raízes mais profundas venha os livrar mais tarde desse sol das provações. Quem está comigo aí? Amém? Ele fala desse solo rochoso. Irmão, quero te lembrar que quando a semente ela está em mim, em você, procurando se aprofundar, ela está procurando ganhar mais raízes, é porque tem verdades profundas do Senhor querendo ser estabelecidas no seu coração. Não lute contra isso. Tem gente que nunca vai quebrar esse solo, é verdade, mas uma orientação: não lute contra isso, contra essa raiz que quer sim profundidade. Quando isso está acontecendo no meu interior, no seu interior, se permita a palavra, ainda que o discurso seja duro, de Jesus. E que palavra é essa, Jefferson? E que raízes profundas são essas? Que raízes essas que quiseram crescer e ganhar mais força e que muitos não permitiram? E que ele estava explicando, são verdades para quem quer passar de participante e de visitante agora para filho e discípulo. É difícil, mas irmãos, eu acho mais difícil ficar nesse mundão aí sem Jesus. Eu acho mais difícil encarar esse sol aí que eu falei das provações, sem a esperança nele habitando em nós, sem a paz que excede o entendimento em nós. Eu não sei quanto a você, se você concorda comigo, mas eu acho mais difícil do que me dobrar ao propósito e à semente lançada na minha vida. Ainda que essas palavras e essas raízes digam lá em Lucas 9:23, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ainda que essa palavra seja: aquele que não renuncia a tudo quanto tem de mais estimado e que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 33. O que ele está falando, Jefferson? Eu tenho que ser um miserável? Eu tenho que não ter nada? O que é isso? Renunciar a tudo? E ele diz lá, olha, aquele que não aborrece filho, pai, mãe, aborrece no original é ama menos. Então Jesus já deu uma dica para mim e para você. Não é ter uma vida miserável, não é você não ter nada, não é você excluir os da sua casa. Ele diz assim: só que nada pode ser maior no seu coração do que eu.
ainda que seja o seu próprio filho, ainda que seja o seu ministério na igreja, seja o seu trabalho. Ele está dizendo, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, ou seja, que esse tudo não seja maior dentro de você e nas suas prioridades do que as sementes que ele lançou sobre a sua vida, do que ele na sua vida. Ainda que essa palavra continue dizendo em Marcos 8:35, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e por amor ao evangelho, esse a salvará. Ainda que ele continue dizendo em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. E esse não é um choro qualquer, mas é um choro de arrependimento diário, quebrando o solo rochoso do nosso coração, para que a vontade dele seja estabelecida e seja uma verdade na nossa vida. Ele continua falando, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados, felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é ser perseguido? Jesus que sofre qualquer sacrifício para permanecer dentro da minha vontade, dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores, dentro da semente que eu semeei sobre você. Ei! Tem raízes profundas brotando no meio do seu coração. Se permita que essas sejam as verdades do seu evangelho, do seu cristianismo. E que não vivamos um cristianismo tão superficial quanto essa terra aqui, aonde tem logo um solo rochoso embaixo, que não permite com que palavras como essa sejam a realidade do nosso relacionamento com o Senhor. É muito difícil, Jefferson. Não é fácil. Paulo falou, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero. Mas pelo Espírito Santo somos fortalecidos nessa guerra e podemos caminhar segundo o propósito dele. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te permite viver essas sementes aqui. Só temos que quebrar essa rocha. Aleluia. Jefferson, eu quero ser cristão, mas assim não. Aí é demais. Assim não dá não. É uma terra superficial. É um solo raso. Eu não estou aqui para te julgar, irmão. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho as minhas rochas para quebrar todos os dias. Mas o que eu posso dizer para você é: não se conforme em ser um solo raso. Não se conforme, não se conforme. Essa esperança está se renovando toda manhã. Essa mente renovada em Cristo Jesus te permite a ser uma terra boa e frutífera no nome de Jesus. Quantos que após esse momento que ele fala aqui no versículo 16, de receberem com alegria, quantos que após esse momento sofreram a pressão do sol, a pressão na faculdade, a pressão nas escolas, no emprego, às vezes até mesmo dentro da própria casa, sofreram essas pressões e, como a semente que secou, a sua fé secou também. Foram parando, perdendo a corda na caminhada, naufragaram na fé. Quantos? Porque não criaram raízes profundas. O sol da provação os fez desistir. Quantos de nós que estamos sentados aqui passamos por isso? Quantos que você traz à sua memória agora? Pessoas que receberam a semente com alegria e hoje
estão separados, estão no bar bebendo, não se encontram mais na comunhão dos santos, não permitiram raízes profundas. Avançando um pouco mais, versículo 18 e 19, ele fala dessa terra e desse coração, vamos dizer assim, espinhoso. Amém? No versículo 18 ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Preste atenção nisso, irmão. Olha o que ele está falando. Ele não está falando de ímpio, está falando dos que ouvem a palavra. Amém? Mas os cuidados, preste atenção nisso, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, tornando eles infrutíferos. Confessam Cristo como Senhor, mas viram as costas para os direcionamentos que Ele dá. Se nós não lutamos para viver a verdade dessas palavras que nós falamos antes, crendo que o Espírito pode sim nos conduzir em vitória nisso, irmãos, nós permitimos que nas nossas vaidades esses espinhos venham a sufocar e matar a semente que nós recebemos. Se nós falamos, Ele é Senhor, mas não andamos na direção e na semente que Ele lançou, o termo Senhor, ali principalmente nessa cultura, era um senhor de escravos, de servos. Agora, você já viu um senhor de escravos, de servos, falar para o servo: vai para lá, e ele sentar aqui, deitar e falar: não, hoje eu vou tirar o dia de folga? Quem já viu isso aí? Quando nós não estamos debaixo da direção que Ele tem nos dado, nós não podemos chamar Ele de Senhor. Ele não é o nosso Senhor, porque se Ele é o nosso Senhor, nós andamos conforme Ele tem direcionado. Isso quer dizer, Jeff, que a gente não vai errar? Não, não é isso. Vamos errar, vamos ter muitas dificuldades, mas não vamos ferir princípios dele, mas não vamos contrariá-lo diante daquilo que ele semeou em mim, no meu coração e no seu coração. Sendo assim, aí sim podemos chamar ele de Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Aleluia. Ele fala da fascinação das riquezas. Nós falamos aqui, quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão aí, quem estava domingo passado. Se você não estava, tem algumas pessoas que não estavam, você pode ver essa pregação no nosso canal do YouTube. Todas as pregações estão lá, só a pregação. O Wesley agora está tirando, o Ellison está tirando, editando ali, colocando só as pregações. Nós falamos justamente sobre isso semana passada, a fascinação das riquezas, as nossas vaidades. Falamos de Eclesiastes capítulo 1, Salomão. Irmão, o homem mais rico, o rico mais rico que pisou nessa terra, que tentou no vinho, na bebida, na alegria das festas mundanas, que tentou no trabalho exacerbado, exagerado, que tentou nas construções, nesses trabalhos dele, tentou de todas as formas, na arte, na cultura, em tudo ele tentou ocupar o vazio existencial dele e não conseguiu. Eu estou falando do homem mais rico que pisou nessa terra. Talvez você consiga. Ele não conseguiu. O homem mais rico no final chega e fala assim: foi tudo como correr atrás de tentar pegar o vento, como correr atrás do vento. Vaidades, tudo vaidade.
Somente em Deus. A medida certa desse espaço, do vazio existencial que tinha dentro de mim. Ele vai relatando tudo isso. A fascinação pelas coisas terrenas, pelas riquezas. Ele fala aqui que eles manifestam um fruto por um momento, mas permitiram que as coisas mundanas o afogassem até que eles se tornassem infrutíferos e perdessem um rumo. Até um certo momento eles sim manifestaram isso, mas de uma determinada parte para frente dessa caminhada, ele está falando aqui que começou a concorrer. Olha isso, irmãos. Aquela semente e aquela palavra que ele deu, ele sendo prioridade e maior do que todas as coisas na minha e na sua vida, arrependei-vos, é chegado esse reino dos céus. Tudo isso que ele está lançando sobre mim e você, agora, nos afazeres da nossa vida, ele fala assim, as coisas começaram a concorrer. O quê? A fascinação das riquezas, as suas ambições. Não que você não deva planejar a sua vida, não é isso. Não que você não deva desenvolver a sua vida profissional, não é isso. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando é que quando você perde o controle, é quando você perde o equilíbrio, e isso tudo fica muito maior do que Deus na sua vida. E isso tudo fica muito maior do que os cuidados dessa palavra que ele está direcionando, sabe para quê? Para que a sua casa, ela tenha esse equilíbrio dentro com a sua família, com a sua vida financeira. Muitos são os relatos que nós vemos em igreja, de irmãos que correndo atrás do dinheiro, e sempre apertado, E ele está falando, olha, essas pessoas se tornaram infrutíferas. Por quê? Porque agora o tempo todo delas é segundo as suas ambições, e geralmente está relacionado ao dinheiro. Passou a servir o dinheiro e não ao Senhor. Dinheiro é bom, no Pix, lá na nossa conta e no bolso, não no nosso coração, tomando o lugar que é de Deus no nosso coração. Ele está falando, olha, isso começou a concorrer e começou a ser maior, e agora esses espinhos, isso são os espinhos. A sua ambição, a minha ambição pelas coisas terrenas são os espinhos. E isso que começou agora a vir para cima da semente. E ele fala que é exatamente isso que sufoca a semente que foi lançada sobre você. E é exatamente isso que mata a semente. E é exatamente isso que deixa aquele irmão que era tão ativo nessa obra infrutífero. É o que ele está falando aqui. Agora aquela irmã não está mais no ciclo de oração. Ele não canta mais no louvor, não está mais nas consagrações, às vezes num culto. Agora ele não tem mais a atenção e não dá mais a sua atenção para tantos irmãos que fizeram parte da caminhada dele, da vida cristã dele. É o que ele está falando. Foi sufocado, morreu, se tornou infrutífero. Por quê? Porque seguiu as suas próprias ambições, e as suas ambições viraram um Deus da sua vida. Um coração espinhoso diante da semente que foi lançada. E o próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus 6, 24, ele vai dizer assim: olha, irmãos, não tem como servir a dois senhores. Por quê? Porque um você vai agradar e o outro você vai aborrecer. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Mamon, riquezas. O próprio Jesus
nos orienta sobre isso. Depois, lá no capítulo 19, 20 e 21, o próprio Mateus, ele vai falar assim: irmãos, se vocês forem juntar tesouros, juntem nos céus. Não juntem na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, aonde o ladrão pode roubar. Não junte tesouros nos céus, aonde o ladrão não pode roubar. Como que é isso, Jefferson? É quando a gente não permite que os espinhos sufoquem, os espinhos das nossas ambições sufoquem essa semente, e não deixemos de sermos frutíferos. Porque os espinhos sufocando nos tornamos infrutíferos. E como que eu junto tesouro no céu? Sendo frutífero. Por quê? Porque quando a raiz é profunda e quando a terra é boa, essa semente vai germinar. Agora você vai ser o semeador. Agora é você que vai lançar as sementes. E agora é a partir de você que algumas sementes vão cair em terras boas. E o que vai acontecer? Pessoas vão reconhecer a Cristo Jesus, vão se render a Cristo Jesus através de você, o semeador. Sabe o que é isso? Agora tem uma alma salva em Cristo Jesus, através do semeador que foi você. Tesouros nos céus. Juntamos tesouros nos céus. Olha como tudo está ligado. Mais um pouquinho para frente, porque ainda assim pode ser que eu e você, eu já muitas vezes, irmãos, se você não quiser confessar aí, amém, mas muitas vezes, pode ser que mesmo depois de tudo isso, nós ainda venhamos a olhar para o Senhor assim e falar: mas Senhor, tem um boletozinho aí para vencer. Senhor, os caras resolveram de aumentar a conta de luz do nada. Senhor, tô com um sapato aí que só tem ele. E as roupas? E o que minha família vai comer amanhã? Aonde que eu vou morar? Jesus, que nunca nos deixa sem resposta, ele continua, ainda assim, no capítulo 19, os versos 25 e 34, e ele fala assim: olha, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que calçar. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Será que eu tenho mais cuidado com esse lírio que hoje está bonito e amanhã é queimado do que com você? Não sou eu que estou falando, Jesus falou isso. Ele está falando para mim e para a sua ansiedade. Olha os pássaros, eles não plantam. Não, e mesmo assim a mãe está lá levando a comidinha para o seu filho, para o seu filhotinho. Será que o meu cuidado com esses pássaros é maior do que o cuidado que eu tenho com você? Não. Não deixe que os abrolhos, os espinhos, as preocupações desse século, isso não é não ter responsabilidade, irmão. Nós temos as nossas responsabilidades diárias, assumimos as nossas responsabilidades, mas o que ele está falando é: não deixe que o lugar maior no seu coração seja tomado por esses abrolhos, por esses espinhos, sufocando palavras que eu liberei sobre você. Porque sou eu, é a minha destra poderosa que te sustenta, que continua te guardando, me livrando de todas as notícias ruins, de todas as aflições. Não. Você vai passar aflições, mas eu que venci o mundo, estou com você. Eu que venci a morte, estou com você, mesmo nos dias maus, mesmo nas aflições, mesmo nas faltas, mesmo nas perdas. Eu estou com você. E filho, em mim, você pode ser mais do que vencedor.
e vencer essas preocupações que acabam permitindo que virem esses espinhos e matem as palavras que o Senhor lançou até a mim e até a você, para que nós não venhamos a estarmos num estado de infrutíferos. E se nós estamos nesse estado, se hoje tem pessoas nesse estado, não tome isso, irmão, como um dedo apontado. Tome essa palavra como uma mão estendida. Se hoje tem pessoas que chegaram nesse estágio, a palavra talvez ainda seja mais relevante e importante para você mesmo, porque ele está dizendo aqui: eu estou nessa noite não apontando e acusando o seu problema, eu estou nessa noite estendendo a minha mão para que sementes que foram lançadas a partir de hoje possam germinar e frutificar através de você. Para encerrar, verso 20. Verso 20 é a nossa esperança. Amém? Ele diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e o quê? Recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É aquele que recebe, é aquele que compreende, que não é tardio em compreender as palavras que Jesus tem liberado, as sementes que estão sendo lançadas. São aqueles que criam raízes profundas, são aqueles que dão frutos para cima com a força dessas raízes criadas. São aqueles que geraram frutos que nós chamamos e temos falado sempre aqui, frutos que são dignos de arrependimento. Aleluia! São aqueles que têm essa mente renovada em fidelidade ao que Ele tem falado. O que Jesus queria passar para os discípulos com essa parábola, Jefferson? Aqui o negócio é o seguinte: os discípulos, eles ficavam questionando Jesus nas parábolas, ele explicando sobre o reino. Ele fala assim: mas não é o Messias? Mas não é o Filho do Homem? O que foi enviado do céu? Então por que eles não recebem a palavra? Por que eles não aceitam isso? Aí Jesus conta essa parábola. Ele vai falar assim: alguns não recebem porque tem um solo rochoso, porque tem espinhos. Alguns estão distraídos e Satanás, a ação maligna, rouba a semente que foi semeada. Porém, sempre terão os remanescentes. Porém, sempre terão os que se dobram diante da vontade de Deus. Porém, sempre terão os que olham para todas as sementes lançadas, recebem essas sementes e com confiança decidem, por fé, caminhar sobre os direcionamentos do Senhor. Ainda vai continuar tendo a terra boa. Eu quero declarar, irmão, que nós sejamos essa terra boa em nome de Jesus. Que o meu e o seu coração seja essa terra boa, seja essa terra frutífera diante das sementes lançadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eles ficavam questionando isso e Jesus está dizendo: tem essa ação satânica, tem a falta de interesse das pessoas em quererem desfrutar disso. Os que desistem no meio do caminho, tem uns que amam mais a riqueza, que estão voltados para suas ambições pessoais, e alguns vão considerar a verdade e alguns vão considerar as sementes. Irmãos, olha aqui para mim. Não fique, em nome de Jesus, mais como os discípulos lá no Getsemane, dormindo diante de palavras que Jesus está liberando para você. Tem sementes que Jesus tem liberado para sua casa. Tem sementes que Jesus tem liberado para sua vida.
Tem sementes que Jesus tem liberado para que você seja o semeador dentro da sua família. Tem sementes sendo liberadas e estão caindo aqui nessa noite. E ele vai falar: olha, eu só contei isso porque eu só me preocupo com uma coisa. Eu me preocupo com o solo. A semente é boa. A semente é perfeita. A semente gera restauração. A semente gera perdão. A semente gera cura. Sim, a semente gera amor. Sim, a semente gera vida. A semente, ela traz de volta a vida. Eu só estou preocupado com uma coisa, ele diz. Eu lancei em todos os lugares, em todos os corações, mas eu me preocupo com o solo. É como o seu coração recebe tudo que eu estou direcionando e falando a você. E eu pergunto para você: qual é o solo aí que a semente caiu nessa noite? Como é importante nós percebermos o solo que nós temos sido. Um rabino uma vez foi indagado, ele chama o deserto de Midavar. Davar é o lugar de encontro com a palavra. E o repórter perguntou para ele assim: como que vocês chamam o deserto um lugar tão inóspito, um lugar difícil, árido, um lugar tão instável, inconstante, de Midavar, de encontro com a palavra? E ele falou assim: nenhum lugar é silencioso o suficiente para nos encontrarmos com a palavra como o deserto. Nesse silêncio, tem pessoas se encontrando com as sementes que foram lançadas. Nesse silêncio, na brisa suave, tem sementes e palavras chegando até mim e até você, dizendo: ei, sai dessa caverna aí, porque você não está sozinho aí diante disso não. Você não foi o único que se dobrou, não se dobrou não. Chegou a hora de você se levantar diante das palavras que eu tenho liberado, diante das sementes que eu tenho manifestado sobre a sua vida. Se levante, levanta-te, levanta-te diante das palavras que Jesus tem trabalhado no seu coração. É nesse silêncio em que nós fazemos uma autoanálise. Qual o solo que eu tenho sido? Qual solo tem sido o meu coração? E se eu tenho me preocupado demais com as ambições terrenas, nessa noite esses abrolhos, esses espinhos vão ser cortados em nome de Jesus. Em nome de Jesus.